O que será que traz mais alegria ao ser humano? Será que existe alguma coisa, ou até mesmo para Jesus Cristo, que dava mais prazer, mais prazeroso do que uma coisa do que a outra? Será que andar a pé para Jesus Cristo dava trabalho? Será que para um ser humano um carro simples ou andar a pé faz muita diferença? Que na verdade traz alegria? Ou será que é um carro novo, zerado, grande, com ar-condicionado, é que traria mais alegria? Essa é uma boa pergunta para hoje. Adão caiu para que os homens existissem. E os homens, eles somente existem para que tenham alegria. Está nas Escrituras. Jesus Cristo, ele poderia ser feliz a pé, ele poderia ser feliz com um carro simples, poderia ser feliz com uma caminhonete. O que ele merecia, o que ele merece até o dia de hoje? O que traria mais conforto para ele? Claro que é o melhor carro. Porém, independente desse melhor carro, ele era feliz. E ele foi feliz andando a pé. Ele foi feliz no máximo de transporte que nós temos noção. Foi um barquinho ou foi um jumentinho para entrar em Jerusalém. Nós não temos nenhuma outra forma de transporte que ele usou. E ele não deixou de ser feliz por essas coisas. Na verdade, a condição dele era feliz, independente de tudo que tivesse ao seu redor. Esse talvez seja o grande desafio meu e o seu. Hoje eu me encontro aqui na sede do Instituto, nova, maravilhosa, ar-condicionado, do mais tecnológico que pode ter. Mas eu era feliz naquela outra casa, muito feliz. Quem é da minha época, os mais antigos aqui, nós fomos muito felizes numa casa que era conhecida como Casa das Baratas. A condição de ser feliz está dentro de nós. Nós nascemos para sermos felizes. E os problemas da vida, as dificuldades da vida, os tempos ruins da vida não precisam retirar a nossa alegria. Elas não foram feitas para tirar a nossa alegria. Elas foram feitas para refinar o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão a Deus, para refinar os momentos felizes e sabermos que eles têm um fim ou eles têm um prazo, mas essa alegria um dia vai ser eterna. Mas quando vem momentos ruins, as estações mais frias e tenebrosas da vida, não quer dizer que Deus não nos ama, nem que Ele não deseja que a gente seja feliz. E nem que aquilo seja um castigo para me retirar a felicidade. Talvez seja para nós valorizarmos os momentos bons da vida. E para a gente dar valor àquilo que é bom. Mas ter dentro de nós, que independe de onde eu esteja, a condição que eu esteja, podemos ser felizes. É o meu destino, é o seu destino também, sermos felizes. Truco! 6,497! Ganhei! Miserável! Como que a gente imagina que vai ser depois dessa vida, né? Como que a gente pode imaginar o Salvador, como ele vai agir conosco? As Escrituras sempre disseram que ele é um homem humilde, manso de coração. E Joseph Smith recebeu uma revelação na sessão 130. Primeiro nós vamos saber como que ele vai ser depois dessa vida. Lê para nós, Charles, por favor. Sessão 130, versículo 1. Quando o Salvador se manifestar, vê-lo-emos como é. Veremos que é um homem como nós. Um homem como nós. Ele não será um ser diferente, não será um ser ranzinza, vai ser exatamente como nós, exatamente como a gente percebe nas Escrituras. Mas o versículo 2 que é bacana, vai lá. E que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna, glória essa que não experimentamos agora. Iremos brincar, iremos divertir, iremos jogar, iremos ser felizes. A diferença é que lá será cheio de glória, não terá inveja, não terá disputas. Será que alguém aqui imagina Jesus Cristo mal-humorado, ranzinza? A Escritura deixa bem claro, o Evangelho restaurado nos restaurou essa verdade, a verdade sobre o Salvador e a verdade da alegria depois dessa vida também. Vai ser bom demais, Charles. Nossa, eu vou ganhar. Ah, que isso! Mas tem alguns jovens que qual que é a preocupação dele?
Como que eu vou lidar com meus familiares que não são da igreja? Como que eu vou fazer nas festas de final de ano? Como que eu vou agir com os meus amigos? Como que eu vou fazer os trabalhos acadêmicos, né? Tem um monte de preocupação com isso. E o melhor exemplo que a gente tem de alegria, o maior exemplo que a gente tem de relacionamentos é com o Salvador. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 9, diz o seguinte nos versículos 10 e 11. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eu não estou dizendo que você precisa se associar a pessoas de mau caráter. Não é isso que o Senhor estava ensinando. O que o Senhor está dizendo é que nós podemos ser felizes em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer maneira. A nossa forma de ser feliz, o nosso linguajar, o nosso proceder, o nosso exemplo, ele fica nítido diante das outras pessoas sem a gente precisar nem abrir a boca para falar do Evangelho. O mais interessante, que chama a atenção de muitas pessoas, é a alegria que os membros da igreja têm e não bebem, não fumam, não quebram a lei da castidade. Porque para o mundo parece que só existem essas três coisas. Mas nós não precisamos disso. Jesus Cristo então se sentou com a pior das espécies que podia existir naquela época. Todas as pessoas que aqui eles se excluíam, não queriam nenhuma proximidade, Jesus Cristo chamava à mesa para poder comer com eles. Ceiar juntos, rir juntos. Falar sobre a vida, sobre esporte, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. E mostrar que ele mostrava e nós precisamos mostrar que não somos de outro planeta, nem de outra dimensão, mas que somos santos. E que a nossa alegria é em viver o Evangelho na plenitude. E não excluir as pessoas que não são da nossa fé. E as pessoas são impactadas com isso. De alguma maneira, as pessoas saem muito melhor depois de socializarem com aquelas pessoas que vivem os padrões do Evangelho. Aconselho você, seja feliz com a sua família que não é membro da igreja, seja feliz com as pessoas da escola que não são da igreja, sejam felizes, se associe, sente, conte piadas, seja feliz com as pessoas. As pessoas precisam entender que nós somos felizes nesse mundo, nós só não pertencemos a ele. Mas nós saboreamos de todas as alegrias que ele proporciona. Esse mundo ele é muito bom. Ele nos foi dado para que a gente seja feliz e desfrute de todas as coisas boas que tem aqui. Então, não se isole. Por favor, não faça isso. Mas que você deixe com que a sua luz brilhe. E essa luz ela pode brilhar com um sorriso, com a alegria dos olhos, com a alegria da vida. E nessa, as pessoas podem então simplesmente te perguntar: por que você é tão feliz não bebendo, não fumando? E nesse momento então que eu quero compartilhar algumas citações do presidente Nelson e também de Uchtdorf. Vamos lá. O presidente Nelson disse o seguinte: a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida, e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. O enfoque sempre será Jesus Cristo. Por isso que sempre seremos felizes. Teremos alegria nele. Ou seja, a alegria não nasce quando as coisas estão fáceis, mas a alegria nasce quando Cristo está no centro de todas as coisas. O Elder Uchtdorf disse o seguinte: o nosso direito nato e o propósito de nossa grande jornada nessa terra é buscar e vivenciar a felicidade. Podemos ser felizes, devemos ser felizes. Cristo nos livrou do pecado, Cristo morreu por nós, podemos ser felizes. Às vezes eu não gosto muito como as pessoas pintam o céu. Fica parecendo, sabe, que Deus é uma pessoa tão aborrecida, tão sem graça. Fica parecendo que o Espírito Santo, sabe, o tempo todo está vigiando a gente e não permite com que sejamos nós mesmos. Quando eu penso em Jesus Cristo,
colocando uma criança do seu lado e falando com os apóstolos, vocês têm que ser como essa criança. Eu também imagino ele mostrando aquela criança sorrindo, brincando. Eu consigo imaginar Jesus Cristo sorrindo, brincando com seus apóstolos. Eu consigo vê-lo fluir a alegria. Eu penso que os apóstolos tinham total leveza com Jesus Cristo. Eles podiam ser eles mesmos. Por que eu chego a essas conclusões? Porque quando você chega nas Escrituras, os apóstolos se portavam livremente. Você chega lá e Jesus Cristo chega para ele e fala assim, olha, se eu não lavar seus pés, você não pode entrar no reino de Deus. Ele fala, então lava tudo. Olha a liberdade que ele tinha para falar. Quando aproxima Judas com os traidores lá, Pedro corta a orelha do outro, Jesus Cristo vai lá e coloca. Mas vocês estão percebendo? Eles eram livres para ser eles mesmos, falar as coisas com Jesus Cristo. E uma das maiores alegrias, eu acredito, na vida é sermos nós mesmos. Jesus Cristo era ele mesmo e por isso que ele não era bem compreendido. Porque ele conversava com todo tipo de pessoa, com todas as classes de pessoas. Quem foi até ele foi muito bem recebido. E é por isso que eu queria, vou até pegar uma cola aqui, que é o presidente Nelson, que disse o seguinte: quando o enfoque de nossa vida é Jesus Cristo e seu evangelho, podemos sentir a alegria a despeito do que está acontecendo ou o que não está acontecendo em nossa vida. Quando nós nos aproximamos do Salvador ou quando nós tentamos ser iguais a Ele, nós procuramos seguir o Evangelho fazendo exatamente como Ele fez, nós encontraremos alegria nos pequenos detalhes da vida, nas pequenas coisas da vida. Eu lembro certa vez quando a gente estava passando por muita dificuldade no casamento, financeira, mas muita dificuldade mesmo, estava um período muito difícil. A coisa melhor, a coisa mais enriquecedora do mundo, a coisa que mais trazia alegria, era ver os pezinhos dos meus filhos, que eram crianças, bebezinho, pezinho, a bochecha, o jeito de dormir, aquilo trazia alegria. Não depositava nem R$1 na minha conta, mas eu tinha alegria nessas coisas. Quando Jesus Cristo está no centro da nossa vida, no centro das nossas atenções, quando a gente tenta ser como Ele é, eu acredito que a gente passa sim a ter alegria em todas as coisas. Quando Jesus Cristo estava dando uma aula do Instituto, no Sermão da Montanha, o que ele fala? Olhai para os lírios do campo, olha para os passarinhos. Vocês imaginam, ele estava falando, olha, tem alegria com essas coisas da vida. Um lírio, uma flor, trazia encantamento para Jesus Cristo e Jesus Cristo trazia isso para os seus alunos da aula do Instituto. Seja feliz com as pequenas coisas da sua vida. Olha ao seu redor aí agora. Não importa onde você esteja me ouvindo agora. Olha ao seu redor. Tem algo que te traz alegria. Tem algo que é seu. Tem algo que você comprou. Tem algo da natureza. Tem algo de bom, de maravilhoso, que mostra a misericórdia do nosso Deus. Olha, mais uma vez, por favor, olha do seu lado. Tem tanta coisa que pode te trazer alegria, satisfação. Satisfação com as coisas. Em 2 Coríntios, na seção 59, diz: o Senhor, Ele mostra que as coisas dessa terra são para agradar os olhos e alegrar o coração. Olha para a lua, olha para as estrelas, para o céu. Dá uma volta se você não está se sentindo muito bem. Doutrina e Convênio diz que as coisas que existem na natureza são para nos causar um grande impacto e nos encher de alegria. Não sei se você gosta, mas eu amo muito. Eu tenho até aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, daí. Para de vez em quando eu dar uma olhada na lua, nas estrelas. E eu tenho alegria com isso, me traz paz mostrar as coisas que Deus fez, as suas criações. Você não precisa ter uma luneta. Você pode contemplar hoje as coisas que Deus te deu. Um pet que você tem, uma árvore perto da sua casa. Todas essas coisas mostram a bondade e grandiosidade do nosso Deus e pode nos trazer muita alegria.
E é com muita alegria que eu falo que esse curso aqui se chama Jesus Chorou, as Emoções de um Deus. Meu nome é Reginaldo, muitos me chamam de Regi. Do jeito que você quiser chamar, eu sou feliz do jeito que for. A vida foi dura comigo em alguns aspectos, mas Deus foi muito bom comigo. Te convido a continuar fazendo esse curso, para você notar quais eram as emoções, como que Jesus Cristo lidava com as emoções. E às vezes a gente pensa que eram só emoções ruins. Não, tinha muita coisa boa acontecendo. Não deixe de assinar sua frequência em algum lugar aqui. Eu não sei como é que as pessoas fazem assim, tudo certinho, né? Em algum lugar aqui, ó. Eu não sei se está certo, ou algum lugar aqui, ou algum lugar aqui. Você pode lançar sua frequência. Lembrando que também na descrição do vídeo aí você tem que responder a 3 perguntas. Então, mediante as perguntas respondidas e a presença lançada, é aí então que acredita para você, onde quer que você mora, o crédito, né? Entra esse crédito para você, que serve para sua formatura. Independe de qual lugar do país que você mora, não tem, até de outra galáxia não tem nenhum problema. Eu queria te fazer um desafio, então, para a gente encerrar. O discurso que norteou boa parte desse curso se chama A Alegria e Sobrevivência Espiritual, é do presidente Nelson. Ele fez esse discurso em 2016. E ele fala uma coisa interessante aqui. Quer ver? Deixa eu me mostrar aqui. Olha só. Como que nós podemos reivindicar uma alegria, essa alegria que vem do céu? Ele fala, podemos começar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A primeira coisa que ele fala é, precisamos aprender a agradecer, precisamos aprender a externar também os nossos sentimentos. Não sei se vocês já perceberam que a maior parte das vezes as nossas orações elas são mais intensas quando a gente está passando por dificuldade. Ou a gente leva ao Senhor as nossas tristezas e angústias e não tem nenhum erro não, tá? Eu só estou querendo dizer, e o profeta nos dá a entender, que também eu preciso levar ao Senhor a minha alegria. Você já fez isso alguma vez? Você já na sua oração falou, eu estou feliz, eu estou radiante, eu estou vibrante, a vida foi maravilhosa, isso que aconteceu foi bom demais, eu encontrei um rapaz, eu encontrei uma moça, eu consegui um emprego, eu estou feliz. Externar a alegria ao Senhor, externar, mostrar para Ele, mostrar para Ele. Jesus Cristo fazia isso muito bem, mostrando como que estava a intensidade dos seus sentimentos. Jesus Cristo, entre os nefitas, ele sorriu, ele tinha uma alegria plena e fazia isso, ele demonstrava isso ao Senhor. E o presidente Nelson continua dizendo assim, olha, podemos mostrar a gratidão em nossas orações, e ele fala, precisamos ser felizes em cumprir com os nossos convênios. Às vezes, as nossas sacramentais são por obrigação, é uma expressão mecânica, eu pulo da cama e já vou para lá. E eu digo algumas vezes para meus alunos, primeiro artificial, mas depois natural. Primeiro você pode ir por uma obrigação, sim, tudo bem, mas o melhor é quando a gente chega cheio de alegria na igreja. Alegrei-me quando vi a casa do Senhor, alguma coisa assim lá do Velho Testamento, depois você compartilha aqui até qual que é, eu acho que é um salmo. Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, não é assim? É que eu lembrei aqui agora, não tem nenhum rolo aqui nessa aula não, as coisas que vêm à mente, tem isso. Nós precisamos aprender a nos alegrar com as coisas sagradas, com as coisas santas, nos alegrar com o sacramento, nos encher de gratidão quando termina o sacramento. Por quê? Porque nós estamos isentos do pecado. Não recai sobre nada sobre nós. Estamos perdoados. O sacramento, as ordenanças do templo são momentos de alegria e nós precisamos ter alegria, não somente uma forma repetitiva de adoração. Nós precisamos entregar a nossa alma ao Senhor, a nossa alegria, o nosso regozijo. Nós precisamos sair daquela questão de eu vou, eu faço, eu cumpro, para eu vivo.
Eu sou isso, eu sou feliz, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, eu recebi o Espírito Santo, eu tenho sacerdócio. São alegrias que são nossas. Deixa eu ver se o presidente Nelson falou mais alguma coisa. Quando nosso Salvador se tornar cada vez mais real para nós e suplicarmos sua alegria, que sua alegria nos seja concedida, nossa alegria aumentará. O segundo, terceiro, quarto, sei lá qual conselho que eu já te dei, mas o presidente Nelson falou uma coisa que eu nunca pensei. Pai Celestial, me dê a alegria de Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Pai Celestial, me conceda a alegria que seu filho tem. Tá aqui, ó, é um profeta que falou, não sou eu não. Eu te desafio a fazer isso. Por favor, peça a alegria que vem dele e nós poderemos ser felizes. Não esquecendo de lançar sua frequência, não esquecendo que esse curso é Jesus Chorou, não esquecendo que meu nome é Reginaldo, não esquecendo que pertencemos ao reino de Deus. Eu gostaria de me dirigir a você que talvez não esteja passando por momentos de alegria. Eu já tive muitos momentos de desespero na vida. Eu não sei a intensidade nem o tamanho da sua dor, mas eu compreendo você. Essa vida, às vezes, ela parece ser ingrata, injusta. Às vezes, parece que por sermos da igreja as coisas se tornam mais tensas, mais difíceis. O que eu posso dizer para vocês é que se nós concentrarmos nas tristezas da vida, elas se intensificam. Tudo que a gente coloca foco se intensifica. Por muitas vezes eu fui ao templo, mas a tristeza era tão grande que sabe o que eu fiz? Andava nos jardins do templo. E ali era o lugar onde eu encontrei paz. Já fui para a natureza. Quando eu morei em Maceió, já fui ao mar. E eu encontrei alegria nos momentos mais difíceis da vida, num pé de um filho, na barriguinha de um filho, em coçar a barriga do meu cachorro, em olhar para o céu com uma luneta. Eu te entendo. Jesus Cristo morreu para que a gente tenha alegria. E algumas vezes o tempo demora para que a alegria chegue. Se você está passando por a fase da vida onde a alegria não chegou, eu queria que você soubesse que Jesus Cristo venceu o mundo. Só sobrou então nós conseguirmos lidar com as coisas do mundo, mas ele já venceu. O mundo e as coisas que existem no mundo não são capazes de retirar por completo a sua alegria. Todas as coisas têm fases, tudo tem suas marés, seus tempos, tudo é determinado. Doutrina e Convênios diz, que todas as coisas têm seu ciclo. Todas as coisas vêm, todas as coisas vão. A alegria vai bater na sua porta. A alegria vai surgir. Assim como Jesus Cristo é comparado à estrela da manhã, quando a noite passar e o dia estiver chegando, Jesus Cristo estará lá, te olhando e cuidando de você. Nós não estamos sozinhos. Se você não tem felicidade hoje, tente localizar as felicidades que você já teve e você vai observar o quanto Deus já fez. Concentre naquilo que Deus já te deu, naquilo que Ele te concedeu. Concentre naquilo que você é. A tristeza te transformou em alguma coisa e pode ter certeza que é alguma coisa boa. Concentre-se em Cristo. Ele é capaz de nos trazer a alegria que o mundo desconhece, a satisfação que o mundo não tem. Eu queria que você se sentisse abraçado e abraçada. Eu queria te dizer que o dia amanhece. Eu queria te dizer que a alegria retorna. Pode acreditar, retorna. E enquanto você não tem alegria, não precisa fingir que você é alegre.
Não precisa colocar uma máscara, uma persona para poder chegar na igreja. Seja você mesmo. Fala que não está bem, fala que não está passando por um momento bom. Mas quando o dia chegar, quando a alegria bater a sua porta, seja feliz mesmo. Vibre, chame os seus amigos. Era assim que Jesus Cristo fazia, tá? Chamava os amigos para se alegrar com ele. Me chama para alegrar com você o dia que a alegria chegar. Enquanto isso, faça o melhor que você puder. Faça o melhor. Permaneça de pé. Mais uma oração, mais um jejum, mais um dia, mais um cumprimento de convênios, mais uma oração, mais um. O sorriso chegará, a felicidade chegará, as coisas irão se abrir. Nós não nascemos para ser tristes, nós nascemos para ter alegria, mas nós nascemos para ser provados. E as provações, elas existem e são concretas. Mas nós precisamos concentrar na felicidade que existe dentro de nós e nas coisas boas que estão ao nosso redor. Deus te ama. Deus te ama. E isso é algo para nos alegrar o coração. Eu deixo essa aula, deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.